Aula ao vivo. Quem está aqui comigo, comenta boa noite para mim ver quais são os alunos que estão presentes aqui. A ideia dessa aula de hoje é a gente conversar sobre como superar o medo de falar em público. Então, a Gisele está aqui, boa noite Dani, boa noite Francisco. Então, nessa aula aqui nós vamos falar sobre como que nós fazemos para superar o medo de falar em público. Mari Carvalho está aqui, boa noite Mari. E é um assunto que muitas pessoas me perguntam, e falar em público, eu estava vendo uma pesquisa e uma das três habilidades necessárias que não vão ser substituídas nos próximos 100 anos é justamente a habilidade de falar em público. Nós vamos trabalhar em cima dessa habilidade, que é algo extremamente importante. Vamos ver quem está aqui online. Vou estar acompanhando vocês pelo tablet aqui, a Mari, boa noite Mari, o João Ricardo também, boa noite João. E nós vamos falar sobre isso justamente, mas além de conversar sobre como superar esse medo de falar em público, ou até mesmo superar qualquer outro tipo de medo, antes de a gente começar a falar sobre isso, eu queria lembrar você que o objetivo dessa live, além de trazer esse conteúdo para você, que é extremamente importante, é a gente ter um bate-papo. Então, esse momento aqui é o momento para mim poder estar tirando suas dúvidas também, que você pode estar tendo em relação ao curso. Então, a qualquer momento durante a live, você pode fazer alguma pergunta, algo que você desejaria me perguntar, que pode ser sobre o assunto que a gente vai falar hoje, ou talvez sobre outro assunto que envolve PNL também. E depois que eu apresentar o conteúdo, eu vou estar tirando a sua dúvida aqui, eu vou estar respondendo as perguntas que vocês fizerem. Então, pode perguntar, a Nath está aqui, ela vai estar anotando essas dúvidas que ela vai ver durante a live, depois ela me passa e a gente conversa e eu vou esclarecendo essas dúvidas. Muito bem, então, tudo bem, boa noite pessoal, e é isso aí. Então, a Adélia está aqui, o Márcio está aqui, boa noite Márcio. Muito bom ter todos vocês aqui nessa nossa aula de hoje. Muito bem. Poderia falar sobre o medo de um primeiro atendimento de um terapeuta. Posso falar sim, a Nath vai anotar essa pergunta aí, no final eu posso falar um pouco sobre isso. Mas olha, eu vou estar falando sobre o medo de falar em público. Especificamente, eu vou trazer o conteúdo de hoje voltado para isso. Entretanto, o que eu vou abordar aqui pode ser utilizado para qualquer tipo de medo. Então você pode pegar toda a estrutura do que eu vou passar para você hoje aqui e utilizar também. Esse conteúdo vai servir para você que tem medo de fazer um atendimento ou qualquer outro tipo de medo, qualquer outro tipo de desafio que você esteja enfrentando. Então ela é uma aula profunda, eu peguei um conteúdo da PNL e vou apresentar ele aqui para você, voltado, adaptado para falar em público, mas com certeza também pode agregar para você desenvolver qualquer outro tipo de habilidade. Perfeito? Então o Luilson está aqui, boa noite Luilson. E é isso pessoal, abaixo do vídeo aí tem um botãozinho do se inscreva no canal, um botãozinho vermelho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal do YouTube, porque toda semana nós estamos trazendo mais conteúdos aqui para você, conteúdos profundos, conteúdos interessantes, principalmente sobre PNL. São conteúdos gratuitos, disponíveis para todos, entretanto, eles vão realmente agregar na sua jornada, no seu desenvolvimento, para você utilizar na sua vida, para você atender outras pessoas. Então, se inscreva no canal, porque o conteúdo também vai ajudar você em diversos sentidos, e se inscrevendo também você me incentiva a estar trazendo cada vez mais conteúdos para vocês. Perfeito? E muito bem, pessoal, boa noite, o pessoal já está chegando. Relembrando novamente, qualquer dúvida que você tiver, qualquer pergunta, tem alguma pergunta que você gostaria de me fazer, faz aqui, pode fazer no chat aí, que a Nath vai estar anotando. No final da live a gente vai bater um papo. A ideia principal aqui, acho que a parte mais importante, além de entregar um conteúdo de valor para vocês, acho que é muito importante essa dinâmica, essas dúvidas que vocês trazem, porque essas dúvidas servem para diversas outras pessoas, ajuda a gente a entender muita coisa. Então é importante a gente ter essa dinâmica, esse bate-papo aqui, para a gente poder juntos se desenvolver e trazer mais conteúdo para todos. Perfeito? Então, toda dúvida, anote aí, envie para a gente no chat, depois a gente conversa e a gente vai se aprofundando cada vez mais. E pessoal, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre uma pergunta que uma aluna me trouxe. Então, uma aluna do Master, ela fez uma pergunta para
dentro de um formulário que a gente mandou, e eu vou estar respondendo aqui hoje, que é uma pergunta que eu acredito que vai acrescentar na vida de muita gente. Então, a pergunta ela foi da Mônica Paulino Bispo. Mônica Paulino Bispo, ela fez a seguinte pergunta: meu maior desafio é sair da zona de conforto e falar em público, me apresentar. Por exemplo, eu sou da área de RH e não consigo vender o meu trabalho de consultoria. Tenho trava quando eu tento demonstrar os meus trabalhos. Gostaria muito de desenvolver essa questão. Ou seja, a Mônica ela falou que ela pretende utilizar a oratória para vender. Provavelmente ela vai vender a consultoria dela para grupos de pessoas. E por isso é importante sim ter a oratória. Mas não só para esse sentido, como eu estava dizendo, ele é uma das 3 habilidades que vai perdurar pelos próximos 100 anos, é a habilidade da oratória. Muitos serviços que nós estamos vendo as pessoas executar hoje vão ser substituídos por robôs, por máquinas, e tudo isso vai parar de existir. Muita coisa vai ser substituída nos próximos anos. Quanto mais a tecnologia e a robótica avança, mais empregos vão sendo substituídos. Por isso que é importante a gente se concentrar naquilo que vai permanecer. Eu não sei com o que você trabalha hoje, qual que é o seu ramo de atuação, entretanto, nos próximos 100 anos ele vai sofrer diversas mudanças, independente de qual ramo seja. Entretanto, a habilidade de oratória, a habilidade de comunicação vai permanecer. E ela vai ser cada vez mais requisitada, porque um bom orador, ele consegue influenciar pessoas, ele consegue vender, ele consegue promover um negócio, ele consegue motivar pessoas. Então essa habilidade, que é uma habilidade humana, não dá para ser substituída por máquinas, ela vai prevalecer e é muito importante a gente se fortalecer em cima dessa habilidade. E por isso eu decidi trazer esse conteúdo aqui para você hoje nessa nossa aula. Mas muito bem, quando a gente fala então de oratória, a primeira coisa que nós temos é que oratória é uma habilidade. O que eu quero dizer com oratória é uma habilidade? O que é habilidade? Habilidade é quando você reúne um conjunto de comportamentos ou de processos, e esse conjunto reunido de comportamentos ou processos gera uma habilidade. Ou seja, falar em público, vender para grupos de pessoas, apresentar palestras, fazer live, gravar vídeos, qualquer tipo de oratória é uma habilidade. Quando a gente fala de habilidade, nós falamos de diversos comportamentos, de sequências mentais, de padrões, que quando a gente repete esses padrões, entende eles, desenvolve eles e repete esses padrões, nós nos tornamos hábeis. E quando nós ficamos hábeis, nós temos então a habilidade. Em outras palavras, a habilidade é algo que você desenvolve. E para você desenvolver isso, você precisa entender quais são os padrões que estão por detrás deles, quais são os comportamentos, microcomportamentos que fazem você ter essa habilidade. Então, o primeiro ponto é isso, desenvolver a habilidade da oratória. Entretanto, por que muitas pessoas não conseguem desenvolver a habilidade da oratória? Por que muitas pessoas não conseguem? A gente entra aqui dentro de um pilar. O medo de errar. Se tem 2 coisas que o ser humano teme muito, é a morte e cometer erros. É quase como se errar fosse como morrer uma parte de você. Então nós tememos muito cometer erros. Entretanto, é impossível você desenvolver uma habilidade sem cometer erros. Então o que acontece? Nós pensamos, não, eu vou lá, eu vou falar em público, eu vou tentar vender e talvez não saia como eu planejei, talvez eu cometa um erro, talvez não fique tão perfeito, e se eu errar, eu vou estar me expondo diante de pessoas, cometendo erro, e eu não quero isso. Então, se você não tem uma habilidade desenvolvida, você não está acostumado a falar em público, você não tem essa habilidade, você sabe que não tem essa habilidade. Consciente ou inconscientemente, você sabe que a hora que você for falar em público, você vai cometer algum erro, consciente ou inconsciente, porque se você não tem a habilidade desenvolvida, você vai cometer algum erro. Porque preste atenção nisso, quanto maior a sua habilidade, menos erros você comete. Quanto menor a sua habilidade, mais erros você comete. Então, por você não ter habilidade, você entende que você vai cometer erros, consciente ou inconscientemente. E por você entender que você vai cometer erros, aí a gente volta naquele padrão de
Eu não posso errar. O medo de errar. Eu não posso errar. Porque se eu errar, você está me expondo, eu vou estar me prejudicando. Então, você não tem habilidade, você sabe que vai errar, e você acredita, você tem essa crença de que você não pode errar. Qual comportamento vem disso? O comportamento de permanecer onde está, de ficar na zona de conforto, ou de ficar procrastinando. E às vezes aí te leva para a zona do desespero. Qual que é a zona do desespero? A zona do desespero é quando você realmente sente que você precisa fazer isso. Eu preciso fazer isso, eu preciso desenvolver essa habilidade, mas eu não consigo. Eu preciso, mas não consigo. Isso é desesperador. Isso é desesperador. Essa é a zona do desespero. Precisar e não conseguir. E acontece. Normalmente, quando a gente vai entender, conversar com essas pessoas que estão querendo desenvolver muito, normalmente elas estão dentro desse padrão. Eu tenho que desenvolver uma habilidade, mas eu não tenho, e ao mesmo tempo eu não posso errar. Então, tentar desenvolver sem cometer erros nenhum. E aí simplesmente trava, simplesmente bloqueia, simplesmente procrastina, simplesmente fica dentro da zona de conforto. Está fazendo sentido para você? Se está fazendo sentido, aí comenta. Está fazendo sentido? Faz sentido? Comenta aí para mim saber se está fazendo sentido para você. E pessoal, qual que é a grande questão aqui? A grande questão é que a gente é ensinado sim, pela sociedade, pela vida, de que não é bom errar. A gente é ensinado. A gente pode aprender isso daí com os nossos pais. Você comete um erro, talvez leve um puxãozinho de orelha, ou leve uma repreensão. Talvez você cometeu um erro em algumas provas e reprovou de ano. Reprovou de ano. Talvez você pode ter tentado falar em público e alguém deu risada de você, fez chacota de você, e aí você percebeu que aquilo é ruim, que é melhor você não fazer. Então, de diversas formas, a sociedade, a vida, as pessoas vêm colocando na nossa cabeça de que não pode errar. Não pode errar. Se você errar, você vai ter prejuízo. Se você errar, algo ruim vai acontecer na sua vida. Alguém vai gritar com você, você não vai se dar bem, você não vai crescer profissionalmente, você não vai se desenvolver, justamente porque você cometeu erros. Então a gente começa a criar todo esse padrão mental. Não pode errar, não vou errar, e aí você sabe que você não tem habilidade, e se você tentar, você vai errar, você bloqueia. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Presta bastante atenção no que eu vou te falar agora. As habilidades nascem da permissão de cometer erros. Vou repetir. As habilidades nascem da sua permissão em cometer erros. A partir do momento que você se permite cometer erros, você está pronto para desenvolver uma habilidade. A partir do momento que você se permite cometer erros, você está pronto para desenvolver uma habilidade. Não existe outro caminho. Não existe. Mas o que acontece? As pessoas querem tentar outro caminho. Não, Silas, eu vou ficar aqui planejando, estudando. A hora que eu estiver perfeito, eu vou lá e começo a falar em público. Não funciona. Não funciona. Você vai passar mais 1, 2, 5, 10, 50 anos planejando, estudando e se preparando, mas se você não for lá entrar em prática, cometer erros e aprender com os erros, a habilidade ela não vai ser desenvolvida. Não existe outro caminho. Mas é um caminho doloroso. Por quê? Porque a gente não quer errar. Realmente, às vezes cometer erros é ruim. A gente não quer ali assumir que a gente não está tão bom ainda. A gente se desenvolve em algo. Eu sou bom em atender pessoas, em fazer atendimento. Eu desenvolvi essa habilidade, já cometi erros lá no começo. Agora eu preciso começar a desenvolver algo do zero, cometer erros de novo, passar pelo processo ali do começo de cometer erros e aprender com os erros. Não, eu não quero me expor a isso. Eu prefiro manter o meu ego de que eu sou bom nisso daqui e eu quero continuar sendo bom. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e identifiquem que eu cometo erros. Percebe? Então o ego ele vem e interfere nisso, interfere no processo de desenvolvimento. Entretanto, é realmente necessário estar disposto a entrar nesse processo de desenvolver habilidades. Porque presta atenção, por detrás disso tudo, existe uma outra coisa: a habilidade de desenvolver habilidades. A habilidade de desenvolver habilidades, isso é uma habilidade também. Desenvolver habilidades rapidamente é uma habilidade. E se você desenvolve a habilidade de desenvolver habilidades, o mundo é seu. Simples, o mundo é seu. Porque tudo que você precisar, você vai lá e desenvolve a habilidade. Silas, eu quero ter sucesso financeiro. Desenvolve as habilidades necessárias.
Ah, Silas, eu quero ser um bom orador. Desenvolve as habilidades necessárias. Silas, eu quero aprender a mexer com o computador. Desenvolve as habilidades. Percebe? Percebe? Essa é a habilidade central, a habilidade de desenvolver habilidades. Só que para você desenvolver essa habilidade, você precisa o quê? Desenvolver várias habilidades. Então, quando a gente para e fala, não, agora eu estou bom, eu já fiquei bom aqui em atender pessoas, eu não vou desenvolver mais habilidades. Você está deixando de desenvolver essa habilidade que está lá no background, está lá por trás, a habilidade de desenvolver habilidades. Essa habilidade, além da comunicação, a habilidade de desenvolver habilidades, é outra coisa extremamente importante para você prosperar, para você se desenvolver, para você crescer, para você transformar a sua vida, também transformar a vida de outras pessoas. Então percebe como que é importante a gente sair desse mindset, dessa mentalidade de não cometa erros, e ir para uma mentalidade de eu cometo erros com o intuito de aprender. Eu vi uma frase esses dias que fala, existe a diferença de erro e falha. O erro é permitido, a falha não. Qual que é a diferença do erro e da falha? O erro é quando você não sabe, você vai lá e faz, tenta e fez errado. A falha é o quê? Quando você sabe o jeito errado e vai lá e fica repetindo ele. Esse que é o problema, é ficar falhando. Você fez o jeito errado, você não aprendeu com o jeito errado e você continua repetindo esse processo, fazendo do jeito errado, se tornando uma falha. Esse é o vilão. A falha, cometer o erro, não aprender com ele. Esse é o grande problema. Isso trava a sua vida, cometer um erro e não aprender. Enquanto do outro lado, as pessoas que mais prosperam na vida, elas se permitem cometer erros, mas elas aprendem com os erros. E quando você aprende com o erro, você desenvolve a habilidade. Você desenvolve a habilidade. Por isso que é importante, o primeiro passo é ter essa mentalidade. É sim importante cometer erros com o intuito de aprender. É sim importante assumir que a gente não sabe tudo, que nós não somos perfeitos e que nós precisamos ali estar sempre lapidando, estar sempre se desenvolvendo. Boa noite, Alex está aqui com a gente também. Boa noite, Alex. Faz sentido, pessoal? As habilidades nascem da permissão de cometer erros. Entretanto, errar, na maioria das pessoas, errar é algo repugnante, é algo que não deve acontecer. E por medo de errar, a pessoa deixa de desenvolver a habilidade. Então, a primeira mentalidade para a gente ter aqui é essa: eu me permito cometer erros com o intuito de aprender. Eu me permito cometer erros com o foco em me desenvolver, em aprimorar uma habilidade, porque é assim que se aprende a habilidade. Porque a pessoa que quer ficar bom em algo, muito sentido, muito bem. A pessoa que quer ficar boa em algo sem cometer nenhum erro no começo, é basicamente um bebê que quer aprender a andar sem cair. É antinatural isso, é antinatural. A gente precisa aceitar esse processo e abraçar esse processo. Se a gente abraça esse processo, a gente passa por ele mais rápido. Aí a gente chega num momento onde a gente mais acerta do que erra. E aí as coisas começam a fluir, começam a vir os resultados, começa a prosperar. Começamos a prosperar. Então, a primeira mentalidade nossa aqui é aceitar que cometer erros está tudo bem. A vida não é o que ensinaram para a gente. Se você cometer um erro, você vai repetir de ano. Se você cometer um erro, você vai ser repreendido. Não. A vida é, se você comete erros e aprende com eles, você tem sucesso. Se você não comete erros, você não sai do lugar. Essa é a verdade. E lembrando que é não cometer falhas. O que são falhas? Insistir no erro. Ficar repetindo o erro várias e várias vezes. Aprender com os erros. Mas muito bem, nós estamos falando aqui então de se permitir errar para poder desenvolver uma habilidade. Muito bem. Mas como assim? Eu vou agir que nem louco agora, vou sair cometendo qualquer erro? Não. É aqui que está a chave do sucesso. Errar, mas errar com fundamento. Errar, mas errar com fundamento. Você vai cometer erros, sim, mas você tem que ter um fundamento por detrás, você tem que ter uma estrutura por detrás, você tem que ter um raciocínio por detrás. Você precisa ter todo esse arcabouço por detrás que te permite errar com sabedoria, errar com fundamento. É que nem querer aprender a dirigir carro e simplesmente pegar um carro e
tentar ligar ele, às vezes você nem vai saber, se você nunca viu o carro, nunca viu ninguém ligando o carro, talvez você não sabe nem onde liga a chave. Agora, quando você tem fundamento, você entende como que o carro funciona, como que funciona o sistema de marcha, como que faz para você dirigir, você tem alguns fundamentos. Talvez você liga o carro e afoga, tá tudo bem, mas você tem um fundamento ali por detrás, porque é esse fundamento que vai fazer você o quê? Observar o que você cometeu de erro e melhorar, para chegar dentro desse fundamento, chegar dentro desse padrão desejado. É aqui que está a grande questão. Então a gente precisa do quê? De um padrão para a gente conseguir alcançar, porque a gente vai utilizar esse padrão como se fosse um jogo dos 7 erros. Aqui é o certo e aqui é onde está o errado. Então você vai olhar o certo e falar, eu cometi esse erro, beleza, vamos lá e tentar fazer igual aqui, cometi esse erro. Só que sem esse padrão, sem esse fundamento, a gente está à deriva. Nós não estamos desenvolvendo uma habilidade, nós estamos agindo que nem loucos. Então é extremamente importante ter um padrão. E quando a gente fala de padrão, a primeira coisa que vem é fazer cursos. Ok, perfeito, é bom fazer cursos, eu fiz diversos cursos, entretanto, tem algo que pode te economizar anos e anos de faculdade, de cursos, de aprendizado. É justamente o que eu quero trazer aqui. Esse algo que eu utilizei para aprender espanhol, italiano, para aprender a tocar diversos instrumentos musicais, para aprender a mexer em Photoshop, mexer num monte de coisa, eu desenvolvi um monte de habilidade sozinho. Um monte, para poder chegar até aqui. E o que é esse algo, Silas? É esse algo que acelera a sua vida. Esse algo é simplesmente a modelagem. Quando você modela, você consegue entender as estruturas na prática, essas estruturas para você tentar alcançar, e você consegue ganhar muito tempo. É interessante fazer o curso? Sim, o curso ele vai te dar uma base teórica diferente do que o que você está modelando, porque na modelagem você está modelando o comportamento e tentando entender os padrões. Ótimo. Mas às vezes fazendo o curso você vai pegar algumas coisas que não são perceptíveis na modelagem. Então é interessante fazer um curso de oratória, conversar com oradores para ver a mentalidade, para ver o raciocínio deles. Mas a modelagem ela vai direto ao ponto. É isso daqui que funciona? Vou lá e duplico, vou lá e faço igual, vou lá e me desenvolvo em cima disso. Então você vai direto ao ponto do que realmente funciona. Então a melhor forma de você se tornar um bom orador é você modelando bons oradores. Modelando. O melhor curso que eu fiz de oratória foi o melhor curso, sabe por quê? Porque esse curso, teve uma aula que ele falou assim para mim: vai lá e pegue discursos de grandes oradores e leia em voz alta. Ou seja, modela grandes oradores. Percebe? Depois de toda a teoria, vai lá e modela, pega o discurso e modela, tenta acompanhar o ritmo, tenta acompanhar a voz, a tonalidade, as ênfases, modela. E modelar é justamente isso, você pegar na prática e duplicar. E quando a gente está falando de modelagem, nós estamos falando de entender as estruturas que trouxeram sucesso para outra pessoa. E toda habilidade tem uma estrutura. Dirigir carro tem uma estrutura? Tem uma estrutura. Andar tem uma estrutura? Tem. Pronunciar uma palavra tem uma estrutura? Tem. Tudo tem estrutura. E quando a gente entende essa estrutura, a gente consegue então se inspirar para chegar perto disso. Então, o primeiro exercício, você quer se tornar um bom orador? Vou te passar um exercício simples que eu passei para uma cliente minha. Na outra semana era outra pessoa falando. Uma semana ela avançou completamente mesmo. Pedi permissão para ela, para mostrar o áudio depois para a minha esposa, o vídeo antes e o vídeo depois, mostrei para a Nath. A Nath também ficou aterrorizada com a transformação. Então é um exercício simples, e eu faço muito disso, e que eu quero que você faça. Primeiro ponto, você precisa identificar que tipo de oratória você quer desenvolver. Falar em palestra é uma coisa, falar para um grupo de 5 pessoas é uma coisa, fazer uma palestra de venda é uma coisa, vender para 5 pessoas é uma coisa, gravar uma live, gravar um vídeo,
cada ambiente é um sistema diferente de oratória. Tem regras que são universais que vai para todos, mas cada um tem ali a sua dinâmica própria. Então tem algumas diferenças. Primeiro você vai identificar: Silas, eu quero desenvolver minha oratória para gravar live. Silas, eu quero desenvolver a minha oratória para mim fazer vídeo no YouTube. Eu quero desenvolver minha oratória para vender o meu produto, o meu serviço para um grupo de pessoas ali. Eu junto 5, 6 pessoas e faço uma demonstração. Então você vai identificar que tipo de oratória é o mais específico possível que você deseja. E aí você vai fazer o quê? Você vai entrar no YouTube ou no Google e você vai procurar vídeos de oradores. Você vai dar uma caçada, você vai ficar uma meia hora ali procurando vídeos de pessoas fazendo isso, ou fazendo palestra, ou fazendo pitch de venda, ou gravando vídeos para o YouTube. Você vai procurar. E aí depois que você procurar, o primeiro ponto que a gente tem que aprender a modelar de oratória é ritmo de voz, velocidade de voz, emoção da voz. Então você vai encontrar ali três que você gosta. Pega 3 que você gosta. O que você vai fazer? Você vai decorar ou escrever num papel. Você pode simplesmente escrever os primeiros ali 1 minuto a 2 minutos do vídeo. Não precisa ser o vídeo inteiro, de 1 minuto a 2 minutos do vídeo. E você vai o quê? Tentar ler imitando o padrão de comunicação da pessoa, a forma como ela fala, se ela fala mais rápido, se ela fala mais devagar, se ela dá mais ênfase, se ela movimenta os braços ou não movimenta. Você vai modelar isso, modelar os comportamentos e vai fazendo ali o vídeo 1 a 2 minutos de cada uma dessas pessoas. É bem simples, mas é profundo, é PNL, vai reprogramar completamente seu cérebro. Você vai lá e você repete do jeito que a pessoa está falando. Aí o que vai acontecer? Por que você pega 3 pessoas? Porque, presta atenção, oratória é única de cada pessoa. O meu jeito de conversar é meu, o jeito do Tony Robbins é dele, cada um tem o seu padrão de comunicação. Você precisa identificar qual que é a sua identidade de orador. Mas você pode fazer isso sozinho, ou você pode o quê? Subir nas costas de gigantes. O que é subir nas costas de gigantes? É tentar copiar outras pessoas para você perceber o que funciona. Essa cliente minha, por exemplo, trazendo ela como exemplo, ela pegou o vídeo de uma pessoa que fala rápido que nem eu, talvez um pouquinho mais também, e nesse vídeo ela travou, ela começou a tentar falar mais rápido. Aí ela modelou outro que falava num ritmo de voz mais parecido com o jeito dela de falar em público, que ela percebeu que é um pouco mais devagar, um pouco mais calmo. E aí ela começou a entender o que funciona para ela e o que não funciona para ela, em cima de duas bases de pessoas que têm influência, de pessoas que são realmente bons comunicadores, 2 bases. E aí ela começou a perceber o que funciona para ela saber qual o norte. Mas percebe, ela já avançou, ela já descobriu qual que é o tipo de comunicação dela, como que é o ritmo de voz dela, como que ela faz a entonação, e foi modelando. Então é extremamente importante isso. Por que não precisa ser o vídeo inteiro? Porque você não está modelando a estrutura de conteúdo ainda. Você está modelando a estrutura de comunicação. A estrutura que é a forma como você transmite uma ideia. Então a gente não vai modelar a estrutura de como organiza as ideias, a gente vai falar sobre isso, mas primeiro você precisa modelar a forma como você comunica, porque presta atenção, conversar com o seu amigo não é a mesma forma de você conversar com 5 ou 6 pessoas na sua frente, ou com 50, ou com 100, ou com 1000, ou com 2000, muda completamente. Então o que você precisa fazer? Começar a desenvolver a sua personalidade de conversar com mais pessoas. E quando você vai lá e copia alguém que já está fazendo isso, você acelera todo esse procedimento. O que você tem que focar então? Se você quiser, você pode anotar isso. Você tem que focar em ritmo de voz, alteração da voz, se aumenta muito, se diminui muito, pausas na voz e emoção. Qual que é a emoção que tem na voz da pessoa? E busca incorporar tudo isso e repetir. E vai lá e grava um vídeo, aí que você faz um joguinho dos 7 erros. Vai lá, vê o teu vídeo, vê outro vídeo, vê outro vídeo, vê outro vídeo. Só nesse processo você vai aprender muito. E você fazendo isso daí com 3 pessoas, você já vai ter avançado. Nós está falando aqui para você fazer em uma semana, para você avançar, o que talvez você precisaria de 6 meses a 1 ano.
uma semana, você ganhar de 6 meses a um ano. Presta bastante atenção nisso, modelagem. Depois que você modela esse perfil de comunicação como a mensagem é transmitida, você precisa modelar a forma como a pessoa organiza as ideias. Como que a pessoa organiza as ideias? Por exemplo, pedir exemplo aqui de modelagem que eu vi nas mensagens. Uma coisa que eu modelei é uma forma de apresentar as ideias. Eu peguei uns vídeos de uma pessoa, eu baixei o texto dele e comecei a escrever, sublinhar para entender ali os padrões. E de tanto observar aquele script, eu peguei um padrão dessa pessoa. Aí eu dei um nome para esse padrão que funciona mais ou menos assim. Muitas pessoas querem céu, ou seja, muitas pessoas querem algo bom, querem algum objetivo. Muitas pessoas querem falar em público, muitas pessoas querem desenvolver a habilidade da oratória. Mas elas fazem do jeito errado, com as crenças erradas e vão para o inferno, ou seja, vão para algo ruim, um céu positivo, inferno, algo negativo. Muitas pessoas querem falar bem em público, entretanto, elas simplesmente acreditam que podem ignorar a necessidade de modelar outras pessoas. Elas, ao invés de modelar, elas ficam tentando fazer elas mesmas, ou vão fazendo diversos cursos, e elas acreditam que elas têm que falar bem sem cometer nenhum erro. Elas acreditam que é possível ficar perfeito apenas se preparando, sem entrar em ação. E o que acontece? Elas entram para a zona do desespero, elas percebem que não estão conseguindo progredir e ficam desesperadas. Percebe? Então, primeiro eu falo do desejo das pessoas, depois eu falo dos comportamentos errados que as pessoas têm, das crenças erradas que elas têm, e falo da consequência negativa disso, um padrão. Aí depois eu continuo, daqui é um padrão, estou entregando aqui de mão beijada para você, um padrão que eu demorei um tempão para pegar. Aí depois você vai o quê? Por inverso. Entretanto, se você quer realmente falar bem em público, o que você precisa fazer é jeito certo, ter as crenças certas e você alcança o seu objetivo. Se você realmente quer falar bem em público, o que você precisa fazer é simplesmente modelar pessoas que já passaram por essa jornada. Você precisa modelar a forma como elas se comunicam e a forma como elas organizam as ideias dela. E quando você faz isso e você entende que esse é o caminho do sucesso, você vai errar menos e você vai conseguir avançar muito mais rápido. Percebe? É um padrão. Eu utilizo isso em quase todos os vídeos. Toda vez que eu quero transmitir uma ideia, eu utilizo esse padrão. É um padrão. Eu consigo o quê? Expandir ele, encolher, resumir em algumas frases. E você pode utilizar isso daí para qualquer coisa. Vamos ver, por exemplo, enriquecer. Muitas pessoas querem enriquecer, querem ganhar mais dinheiro, mas elas acreditam que vão conseguir vão conseguir isso jogando na loteria. E elas ficam ali com essa mentalidade: não, se eu jogar bastante na loteria, talvez algum dia eu vou enriquecer. No final das contas, você só perdeu o dinheiro. Entretanto, quando a gente vai observar as pessoas de sucesso que realmente enriqueceram, a gente percebe que elas têm alguns comportamentos em comum. Comportamento de investir, administrar o dinheiro e se desenvolver como vendedor. Então elas vão lá, fazem isso e têm uma mentalidade de que quanto mais elas se desenvolvem, quanto mais elas desenvolvem essas habilidades, mais ricas elas ficam. E por consequência, elas conseguem ganhar mais dinheiro. Percebe? É o mesmo padrão que eu utilizei para duas situações diferentes. Eu consigo ajustar esse padrão para qualquer tipo de situação. Então isso daqui é uma forma de você organizar ideias, para transmitir uma mensagem de impacto. É um padrão que eu descobri modelando grandes líderes mundiais. Perfeito? Então, o primeiro passo: ritmo de voz, comunicação, a forma como transmite uma mensagem, a roupa que está utilizando, a postura, como que gesticula, quais gestos a pessoa costuma fazer, muito, porque os gestos também geram âncoras. Isso é uma âncora, por exemplo. Quais são os gestos que a pessoa utiliza, palavras-chave, que tipo de palavra essa pessoa repete. Tudo isso faz parte ali da forma como transmite uma mensagem. Depois, a forma como organiza, estrutura isso. Por exemplo, forma simples de estruturar uma ideia. Primeiro você vai fazer uma abertura, depois você vai ter um meio onde você vai passar todo o enredo e uma conclusão. Isso daqui é basicamente um script simples. Pediram para você falar em público ali, falar alguma ideia. Esse script funciona. Outro script que hoje eu utilizo para
colocar os meus vídeos no YouTube, script que eu utilizo, que é a forma como eu estruturo, o que, sobre o que nós vamos falar, depois, qual o problema que a gente está resolvendo e qual o maior desafio. Se você observar meus vídeos mais recentes, você vai perceber que tem essa estrutura, o que eu vou falar, qual que é o problema, o desafio e qual que é a solução. Vou falar desses 2 pontos, pede para se inscrever no canal e depois como, o que é o problema, como resolver o problema. E aí eu trago uma técnica, ou às vezes 2 ou 3 técnicas para resolver esse problema. O que é o problema, qual o lado bom e ruim, o como resolver esse problema, técnicas, práticas, e depois a gente vai para o pitch de venda. Ultimamente estou fazendo um pitch, chamando as pessoas para conhecer, para se aprofundar mais, e depois a gente vai para o porquê. O que, como, porquê. O que é o porquê? Por que você tem que colocar isso em prática na sua vida? Por que isso é importante? Se você observar, é justamente o que eu fiz também nessa live. Eu comecei explicando o que é o problema, qual que é a dor da pessoa, quais são as crenças que ela tem negativa, o que você está gerando na vida dela, e agora estou passando o como para você. Como que você faz para resolver isso? Então, isso daqui é uma estrutura de como você montar uma apresentação. Mas isso daqui funciona para live, funciona para vídeo no YouTube, pode funcionar para as palestras também. Agora, para venda, você precisa de uma estrutura um pouco mais ajustada para vender. Por exemplo, um vídeo de venda, uma carta de venda, uma apresentação de venda tem uma estrutura por detrás. Tudo tem estrutura. Habilidades têm estrutura. Vender é uma habilidade, não é sorte. Quem fica rico por sorte, quem vende muito por sorte, perde tudo, porque vendas não é sorte, venda é uma habilidade. E tem uma habilidade na forma de você comunicar uma venda. Então, um resumo, um script aqui. Você precisa falar do problema que a pessoa está vivenciando para chamar a atenção dela. Tem um wide, né? Atenção, interesse, desejo e ação. Você gera atenção, chama atenção, desperta interesse, gera desejo e chama a pessoa para uma ação. Ele é um modelo. Outro modelo que eu utilizo, outra estrutura que eu utilizo é: você vai lá, você vai mostrar o problema que a pessoa está vivenciando, enquanto você chama ela, você preferencialmente traz algum dado que comprova. Eu fiz isso daqui, trouxe o dado das habilidades que vão existir nos próximos 100 anos, traz algum dado que comprova. Depois que você traz algum dado, você vai mostrar os benefícios do produto e não falar sobre benefícios apenas, falar da transformação que gera. Não está falando de característica do produto, mas a transformação que gera na vida da pessoa. E depois a gente faz um CTA e dá uma escassez, um motivo para a pessoa tomar decisão rápida. Percebe? É uma estrutura. Como que você descobre isso? Modelando. Assiste vídeo de vendedores. Quer virar um bom vendedor? Assiste vídeo de vendedor. Você vai num evento, tem uma palestra e no final do evento tem alguém vendendo, você não quer comprar, aí você senta lá na frente, ouve o pitch de venda da pessoa, vê ela vendendo. Eu não quero comprar, não é para você comprar. Não quer comprar, não compra. Ouve o pitch de venda da pessoa. Por quê? Porque não é para você comprar, é para você entender as estruturas. E depois que você entendeu essas estruturas, então, o primeiro passo, você vai lá e você vai modelar 3 pessoas, 1 a 2 minutos de cada vídeo. E o segundo passo, você vai pegar 2 vídeos do que você está buscando e tentar entender essa estrutura, o que faz no começo, o que faz no meio, o que faz no fim, e buscar entender o máximo de detalhes possíveis. Depois que você faz tudo isso, aí sim é interessante você pensar em fazer curso. Aí você faz um curso de oratória, porque a hora que você fazer o curso de oratória, você vai explodir, porque você já está com tudo ali organizado dentro da sua mente, você já está entendendo, você já modelou, você já avançou muito. Vem um curso, estrutura um pouco mais, estrutura profundamente isso, dá aquele alicerce, e aí você decola. Mas presta atenção. O segredo aqui é a prática. Existem 2 formas de você praticar. Pega e vai lá num palco com 1000 pessoas, sem nunca ter falado em público, ou você faz o que eu estou te falando, pega um vídeo, ensaia, depois você monta um script em cima da estrutura que foi apresentada para você e ensaia também. Ensaia na sua casa, ensaia em um ambiente onde não tem ninguém. Você errou! Ensaie sozinho, grave seu áudio, grave seu vídeo. Para quê? Você ter comparação. Você já identificou os seus modelos. Agora você precisa o quê? Se comparar com eles.
Não é se comparar para se sentir mal, é se comparar para crescer. Crescer. É aqui que está uma das chaves do sucesso. Você aprender a admirar as pessoas. E quando você aprende a admirar as pessoas, você olha alguém que está melhor do que você admira, a pessoa fala melhor do que eu, admira. E quando você admira, fica mais fácil para você absorver essas estruturas da habilidade da pessoa. Agora, se você olha para a pessoa, não, e se sente inferior, você está dizendo para você, eu sou incapaz, eu não vou conseguir isso. E aí você bloqueia. Se você olha e você tem inveja, você está dizendo para você, isso é ruim, e aí você não vai desenvolver. Agora, quando você admira, algumas pessoas chamam de inveja branca, não é inveja branca, é admiração mesmo. Admira a pessoa, você observa ela com essa perspectiva, o que ela está fazendo, que está funcionando para me modelar, para me incorporar, e aí você coloca isso dentro do seu mapa, e aí você consegue se aprofundar dentro dessa habilidade. Então, pessoal, quer desenvolver oratória? É prática e sem medo de errar, E faz esses 2 pilares, 2 pontos principais para você desenvolver: técnicas de comunicação, como a pessoa fala, ritmo de voz, tonalidade, emoção da voz. Segundo ponto, estrutura da organização do conteúdo, como que ela organiza aquele conteúdo. Cada orador tem um sistema, aí você identifica o que você mais gosta. Eu gostei muito desse daqui, esse é o jeito certo, esse é o jeito errado. Se você quer alcançar tal resultado, faça do jeito certo. Se você está fazendo do jeito errado, você não vai chegar no lugar que você deseja. É um padrão que eu gosto, eu utilizo bastante, funciona bastante. Precisa identificar os que faz sentido para você, porque lembre, quando a gente fala de modelar, não é você se tornar uma cópia da pessoa. Você não vai se tornar uma cópia da pessoa, você vai pegar os padrões mentais de sucesso dela e colocar no seu mapa e colocar a sua essência. Isso vai ser você em cima dessas habilidades. E é aqui que vai estar o seu diferencial, é aqui que vai fazer de você um grande orador, ser quem você é, de fato, ser quem você é. Mas pessoal, nós estamos falando o quê? De habilidades. Quando a gente fala de níveis neurológicos de Robert Dilts dentro da PNL, nós temos ambiente, a percepção do ambiente. Tem que falar em público, tem pessoas ali me vendo. Algumas pessoas olham para isso, e se elas me julgarem? E se eu errar? Ambiente, perde-se dessa forma. Outras pessoas, tem pessoas para mim falar em público, é oportunidade para mim transmitir uma mensagem. Ou seja, percebe o ambiente de forma diferente. Depois vem comportamentos, quando a gente junta vários comportamentos aqui, várias estruturas, vira habilidade. É disso que a gente está falando, habilidade. Habilidade nasce da possibilidade, da permissão de errar. Quando você se permite cometer erros, você desenvolve habilidades. E quando você, além de se permitir cometer erros, tem estruturas para modelar, você comete menos erros e consegue caminhar com fundamento. Estamos falando de habilidades. Mas se a gente quer realmente se tornar um bom vendedor, um bom orador, nós precisamos subir um pouquinho aí nos níveis neurológicos. Acima de habilidades vem crenças e valores e depois vem identidade. Identidade é a chave. Identidade é a chave, porque se você entende que pode cometer erros, você entende que habilidades são desenvolvidas com o tempo, se você entende tudo isso, mas você não tem a identidade de um orador, você não vai desenvolver essa habilidade. Se você se olha no espelho e fala, não, mas eu entendo, mas eu não sou orador, eu não sou vendedor. Se você olha no espelho e fala isso, nunca você vai desenvolver a habilidade de falar bem em público, nunca. Identidade. Primeiro passo que a gente tem que ter, desenvolver mentalmente essa identidade. Você precisa se olhar no espelho e se identificar. Eu sou uma pessoa que comunica, eu sou uma pessoa que transforma vidas por meio da minha palavra, eu sou uma pessoa que motiva, uma pessoa que influencia. Esse é o lugar, porque se você não tem essa identidade, você vai bloquear tudo, você nunca vai desenvolver essa habilidade. Então, se você realmente quer se tornar um orador, o primeiro passo é você se olhar no espelho e falar, essa pessoa vai ser um grande orador, essa pessoa vai ser um excelente vendedor, ela tem tudo para isso. E se imaginar vendendo, se aceitar dentro dessa identidade. Mas o que ocorre? Mesmo quando eu falo isso, algumas pessoas ainda têm uma reação interna mais ou menos assim, mas eu acho que eu acho que eu não consigo, eu acho que para mim não dá,
Algo parecido com isso. As pessoas têm essa reação interna. Porque antes de ter essa identidade, lembra que eu falei? Uma habilidade-chave é a habilidade de desenvolver habilidades. Se você desenvolver essa habilidade, desenvolver habilidades, o mundo é teu. O mundo é teu. O mundo é teu. Só que a gente tem ali uma identidade, uma crença de identidade de eu sou, que é a chave também, que está ali no background, que está por detrás de tudo isso. Antes de você falar que quer ser orador, você precisa ter essa identidade. Qual que é a identidade, Silas? A identidade é: eu sou capaz de desenvolver qualquer habilidade. Eu sou capaz de mudar a minha vida. Eu sou capaz de me mudar. Eu sou capaz de me autotransformar. Por quê? Porque se você não tem isso, se você não tem essa identidade de eu sou uma pessoa que se transforma, quando eu falar para você, não, você precisa ter a mentalidade de alguém que vai lá e vai se tornar um orador. Quando eu falo, eu não consigo, não dou conta, isso não é para mim. Então, a primeira mentalidade, lá no background, é essa. A primeira coisa que você tem que olhar para você é: eu sou capaz de me tornar o que eu quiser ser. Olha o poder disso. Repete isso para você em voz alta ou mentalmente: eu sou capaz de me tornar o que eu quiser ser. Eu sou capaz de ser o que precisar ser. Eu sou capaz de desenvolver as habilidades que eu preciso. Eu sou capaz de mudar a minha vida, transformar quem eu sou. Eu sou capaz de me reprogramar. Eu sou capaz de identificar onde eu posso melhorar e vou lá e melhoro. Eu sou capaz de modelar. Eu sou capaz de modelar. Eu sou capaz de modelar. Percebe como que isso é poderoso? Percebe como isso é poderoso? Como que isso muda internamente todos os nossos estados, quando você pensa isso ou quando você fala isso? Como que muda a percepção que você tem de você mesmo? Aqui que está um outro ponto. É aqui que muitas pessoas travam, porque muitas pessoas acreditam que estão quebradas. Estão quebradas, meu cérebro está quebrado, Silas, eu não consigo me mudar. Uma mentira. A gente pode se mudar. A gente pode. Nosso cérebro ele funciona assim, criando novas sinapses neurais. Ou seja, cada sinapse neural é um novo aprendizado, uma nova percepção sobre a vida. Então a gente está mudando a todo momento. Nosso corpo está mudando para melhor ou para pior. Nossa mente está mudando para melhor ou para pior também. A todo momento nós estamos mudando. Só que essa mudança ela está sendo empurrada pela vida. A vida te empurra a mudança e você só reage, ou essa mudança está sendo intencional? Eu quero chegar nesse lugar, eu quero virar isso, eu quero mudar aquilo e eu sou capaz disso. Esse é o conjunto de crença, de identidade principal do sucesso. Eu sou uma pessoa que consegue modelar, alguém que consegue mudar a minha própria vida. Porque quando você acredita que você é capaz de mudar a sua própria vida, você vai fazer o quê? Você vai desenvolver a habilidade de desenvolver habilidades. E se você desenvolve habilidades, o que você acha que vai acontecer com a sua vida? Tem um negócio ali que eu preciso fazer, quero falar bem em público. Vou lá e desenvolvo habilidade. Eu quero enriquecer. Vou lá e desenvolvo habilidade. Eu quero ter um relacionamento melhor. Vou lá e desenvolvo habilidade. Por quê? Porque eu desenvolvo habilidades. Eu modelo as pessoas e eu sou capaz de mudar a minha vida. Aí você desenvolve a habilidade-chave. Habilidade de desenvolver a habilidade. Então, por detrás de tudo, pessoal, por detrás de tudo está essa mentalidade que eu quero que vocês tenham. Se você tem, fortaleça. Se você não tem e acredita que não consegue ter, comece a acreditar que é capaz de ter, porque aí a gente desce da identidade e vai para a crença. Eu tenho a crença de que algum dia eu posso mudar minha mentalidade, ter uma mentalidade mais positiva, uma mentalidade de que eu posso mudar a minha vida e transformar a minha vida. Essa é a mentalidade. E com isso daí vai ficar mais fácil para você enxergar e desenvolver qualquer habilidade. E aí, para você desenvolver a habilidade, o que você faz? Modelagem. Para quê? Se você ganhar anos, para você acelerar. Você não precisa ficar 20 anos estudando algo para ficar bom naquilo. Você modelando, às vezes você tem resultados ali de alguém que ficou 20 anos, mas você está tendo resultado em uma semana que ela teve nos primeiros 5 anos. Ganhando tempo. Ganhando muito tempo. Faz sentido, pessoal? E muito bem.
E por que que você precisa? Olha lá, vamos entrar no porquê agora. Por que que você precisa fazer isso? Porque esse é definitivamente o único caminho para você transformar a sua vida. Você aceitar que você é o agente que vai ser responsável pela transformação da sua vida. Quando você entende que toda transformação começa no que você acredita sobre o que você é capaz, você percebe que você está no controle da sua vida e você começa de fato a desenvolver as habilidades necessárias. Por isso, a minha recomendação para você é que você realmente comece a acreditar nisso, comece a acreditar simplesmente por acreditar, ou acreditar por insistência, todo dia repetindo para si mesmo: eu mudo a minha vida, eu sou capaz de transformar a minha vida. Por insistência, se não está acreditando agora, insista nessa ideia, até que ela incorpore dentro do seu mapa, porque a partir dessa ideia, você começa a encontrar os recursos necessários para você desenvolver qualquer habilidade. É isso aí, pessoal. Então essa daqui foi a resposta aqui para a pergunta. Recapitulando, vou fazer uma recapitulação aqui. Habilidades nascem da permissão de cometer erros. Se permita cometer erros, mas cometa erros com fundamentos, ou seja, não erre que nem um louco, erre com fundamentos, se inspirando em pessoas que têm resultados na área que você deseja. E para você fazer isso, você pode simplesmente modelar. E hoje a gente, por estar na era digital, nós somos realmente abençoados. Por quê? Tem muita informação, você consegue encontrar muito tipo de informação ali, pessoas fazendo coisas para você modelar. Silas, eu quero abrir uma empresa de pintura, eu quero pintar a parede. Dá uma olhada na internet, você vai aprender um monte sobre isso. Talvez você nunca pintou, mas você aprende. Silas, eu quero virar marceneiro. Você aprende na internet, modelando outras pessoas que estão ensinando, que às vezes só estão filmando o que elas estão fazendo. Mas você consegue modelar, você extrai essas informações. E principalmente dentro da oratória, quando a gente fala de modelar, modele a forma como a informação é transmitida, e modele a forma como a informação é organizada. Como que a pessoa organiza começo, meio e fim, como que ela transmite por meio da voz, por meio da comunicação corporal, por meio da comunicação visual. Tudo isso é extremamente importante. Foque nesses pilares e você desenvolve essa habilidade. E principalmente, adote essa crença de que você é capaz de transformar a própria vida. Eu transformo a minha própria vida e eu tenho a habilidade de desenvolver as habilidades que for preciso para fazer isso. Ótimas explicações, a Selma comentou aqui. Obrigado, Selma, obrigado. Muito bem. Dá uma atualizada aqui, a mensagem não está chegando aqui. Muito obrigado, pessoal. Também queria. E muito bem, pessoal, essa daqui foi a nossa primeira pergunta da Mônica. Vou dar uma olhada aqui nos comentários de vocês, que vocês estão mandando. Mas aí, pessoal, gostaram, não gostaram, fez sentido, não fez sentido? Lembrando que ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal para ajudar a gente, incentivar a gente a trazer mais vídeos. Toda semana está saindo vídeo novo no YouTube, com bastante conteúdo de PNL. Essas técnicas vou usar nas apresentações. Bacana. Pergunta, tá. Muito bem, seu gráfico é muito legal. Habilidade vezes erro. O Michel falou aqui do gráfico da habilidade vezes erro. E é basicamente isso mesmo. Quanto maior a habilidade, menor o erro. Quanto menos habilidade, mais erro. Então, acho que é uma forma bem simples de explicar. Obrigado aí pelo feedback. Muito bem. Boa noite. Verdade perfeita é só morte. Farei o Master com o Silas. É bacana, Rogério. Faz sim. O Master tá incrível, gente. A Nath participou, o Hugo participou, o Gleison participou, um monte de gente participou nas gravações do Master. Gente, tá show o Master, com muitas ferramentas incríveis. Então, para quem quer realmente se aprofundar e transformar a própria vida e transformar outras vidas, o Master é o segundo degrau da PNL. Então, quem não fez ainda, tá na promoção hoje? Pessoal, o Master está na promoção hoje, tá? Manda o link aí. De R$ 997 por R$ 97. Quando que fecha a promoção? Amanhã. Entre hoje e amanhã só, tá? Depois, sábado, domingo, volta R$ 997. Vai fechar a turma 3? Turma 3. Então tá aberto as vagas para a turma 3. Então aproveita, hoje e amanhã. Depois disso daí, vai ter que esperar a próxima turma. A gente não sabe se vai lançar no mesmo valor a promoção.
R$ 97, pessoal. Então, é um valor aí que às vezes a gente gasta com iFood à toa. Então, para você ter acesso a um conteúdo realmente poderoso para transformar a sua vida, aproveita. Você posta o link aí, amor? Não posto o link, mas eu não sei quando você está assistindo essa live aqui, que daqui vai depois para um outro curso, mas é válido só para que dia que é hoje? Dia 11? Só para o dia 11 e dia 12 de março, essa promoção aí do Master, perfeito? Já estou na turma 3 do Master, a Fabiana, bacana, show de bola, Fabiana, muito bem, perfeito. Pessoal, vou ver aqui algumas perguntas, quem tiver mais perguntas, esse é o momento, faz as perguntas que a gente vai conversando aqui. Estou vendo as perguntas aqui que vocês mandaram para mim, acho que passou aqui para mim. Muito bem. Olha, a pergunta legal do Márcio: como desenvolver a identidade se a pessoa não consegue se ver capaz? Então, a gente falou um pouco sobre isso agora há pouco, mas vamos reforçar. Como desenvolver uma identidade se a gente acredita que não é capaz? Duas formas. Você muda a sua identidade com algum impacto emocional, alguma transição da vida, por exemplo. Em algum momento você deixou de ser criança. Então, quando você era criança, você tinha uma identidade. E com essa identidade vinha crenças, comportamentos, habilidades, talvez de correr. Pelo menos eu corria muito na rua, ficava brincando com os amigos. Eram habilidades que eu tinha quando eu era criança. Mas depois eu me vi como adolescente. Hoje me vejo como adulto, como jovem, como adulto. Então, a vida foi trazendo mudanças na minha identidade. É uma forma. Outra forma é um forte impacto emocional. Quando eu entrei no meu primeiro emprego, eu não tive essa mudança de identidade, eu não sabia nem direito o que eu estava fazendo ali. Mas eu lembro que depois eu fui trabalhar no McDonald's, e é difícil lá, é bem pesado o sistema de trabalho, na minha época era mais ainda, eles exigem bastante, e eu pensei em desistir. Ou seja, eu ainda não tinha uma identidade de trabalhador, eu pensei em desistir. Eu lembro de eu saindo lá e pensando em desistir. E aí eu olhei para dentro de mim e falei: mas o que eu vou fazer da minha vida? Vou virar vagabundo? Eu precisava trabalhar, eu precisava ser alguém na vida. Então naquele momento a minha identidade mudou. Eu falei: não, eu vou ficar aqui. E eu fiquei ali. E o que eu fiz lá? Eu aprendi muita coisa. Muito do que eu utilizo hoje na minha empresa, eu aprendi dentro do Mac modelando. Eu nem sabia que eu estava modelando, mas eu estava lá olhando, fazendo perguntas, entendendo. Mas esse momento, essa decisão mudou a minha identidade. Outra forma de mudar a identidade: quando nasce um filho, muda. O homem vira pai, a mulher vira mãe. Com isso vem toda uma consequência de habilidades. Forte impacto emocional, situações externas que influenciam decisões que a gente toma. Eu decido agora ser diferente. Não é decidir da boca para fora, não. É decidir do fundo da alma. Eu lembro que eu estava lá olhando e cansado lá no médico de trabalhar, olhando para as estrelas. Eu falei: isso não é vida, está difícil, é muita pressão, é muito trabalho, muita exigência. E aí eu falei: eu vou sair. A hora que eu pensei em sair, veio essa sensação: eu vou virar da minha vida, eu vou virar um vagabundo. Veio isso bem forte. O que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho nada, eu não sou ninguém, eu não construí nada, eu não marquei presença. O que eu estou fazendo? Eu tomei a decisão de ficar. A hora que eu tomei a decisão de ficar, o que parecia difícil se tornou fácil. Parecia pesado trabalhar lá, de repente virou motivador, fazer as coisas, superar meus desafios, superar quem eu era, e trabalhar às vezes por 2, 3 lá. Era ruim, se tornou ótimo, se tornou gostoso. Eu amava trabalhar lá, amava. E se tornou um ambiente de aprendizado, um ambiente que estava, na minha cabeça, estava me expulsando, porque estavam exigindo bastante de mim. Na verdade, estava fazendo eu parar de ser vagabundo e começar a entrar para uma vida de trabalho, para se tornar homem, naquele momento, desenvolver responsabilidade. Aí isso daí que era começou a se tornar uma oportunidade de aprendizado, porque o MEC, as pessoas que estão por detrás ali daquela estrutura, são várias pessoas inteligentes. Então ali tem várias informações, vários detalhes ali, empresariais, de como aquilo funciona, que agregou na minha vida. Ou seja, eu tomei a decisão, eu mudei, e aí mudou todo o sistema. Essas são algumas formas de você mudar a sua identidade. Mas tem uma outra forma também. Às vezes nenhuma dessas daí tão acessível. Às vezes você tenta tomar a decisão do fundo do seu coração e
parece que não vai, pode acontecer, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Tem uma forma infalível, que é a repetição. Então, identifica a identidade que você quer ter. Eu quero ter a identidade de alguém que transforma a própria vida. Todo dia você se olha no espelho e se afirma: eu sou capaz de transformar a minha própria vida, isso só depende de mim. Eu sou capaz de transformar a minha própria vida, isso só depende de mim. Eu sou capaz de desenvolver as habilidades. Escreve uma listinha assim, umas 5 linhas. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Acordou, vai lá no espelho, pum, lê. Por quê? Quanto mais você repete isso para você, uma hora que o cérebro começa a acreditar que é verdade. E aí a hora que você vê, você já passou por essa transição e já está lá com a identidade desenvolvida dentro de você. Beleza? Então, muito bem. Daí foi a pergunta do Márcio. Muito bem. Tá. Outra pergunta aqui interessante. Quero saber do medo de que tenho para ensinar e falar algo que não tem valor, não tem importância para as pessoas. Interessante. Hoje eu fiz uma sessão com uma pessoa que nós estava falando justamente sobre a habilidade de falar em público. Ele falou para mim que em alguns ambientes ele falava bem em público, em outros ambientes ele percebia que ele se inibia. Então ele tinha habilidade, mas ele se inibia. Justamente por causa disso. Será que está sendo interessante o que eu estou falando? Será que as pessoas estão gostando, não estão gostando? Aí, o que é que você faz aqui? O que é que você faz aqui? Aqui entra outra habilidade. A habilidade de ter uma comunicação que retém a atenção da pessoa. Então, não importa qual que é o assunto. Tem 2 formas de você apresentar o assunto. De um jeito chato e de um jeito que as pessoas querem ouvir. Não importa o que é. Você pode apresentar isso de um jeito chato ou de um jeito que as pessoas querem ouvir. Chato ou de um jeito legal. Chato ou jeito legal. Qual que é a diferença do jeito chato para o jeito legal? O jeito chato ele é muito racional, é muita informação técnica, é lendo bastante coisa. Então imagina se eu pegasse aqui para vocês e começasse a ler um livro aqui, as páginas. Chato. Então quando você pega lá, coloca lá no projetor lá 50 linhas no negócio, lá fica chato, é cansativo. Falar em tom monótono, não aumentar a voz de vez em quando, não diminuir a voz, chato. Precisa aumentar a voz, ter empolgação, ter uma postura, se movimentar, tudo dentro de um certo limite, mas é necessário fazer isso, não é gritar na cabeça das pessoas, mas aumentar a voz, diminuir, falar mais rápido, falar mais devagar. Para quê? Para a pessoa ficar ali, não ter nada. Então, existem habilidades para você chamar a atenção das pessoas. Para você transformar qualquer assunto em algo legal. Você quer ver? Pega o assunto mais chato do mundo. Pensa no assunto mais chato do mundo. Agora, transforma ele numa metáfora. Ou conta uma historinha sobre ele. Metáforas, histórias, analogias, funcionam muito bem. Você pode pegar qualquer assunto chato e inserir uma história que essa história passa a moral disso daí. Você já melhora a sua comunicação. Então são elementos importantes. Outra coisa é a forma como você expressa uma ideia. Você está expressando a ideia de uma forma racional ou você está expressando uma ideia com foco no que aquilo pode mudar na vida da pessoa? Por exemplo, eu posso começar a falar que 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Chato. Agora eu posso começar a falar, sabia que quando você entende o funcionamento de 2 mais 2 é igual a 4, você desenvolve uma habilidade mental que ajuda você a tomar decisões financeiras e melhora a sua capacidade financeira? Ou seja, eu estou conectando com algo que traz valor para você. Eu dou um exemplo que eu inventei aqui agora, mas com calma, você consegue criar exemplos muito melhores do que esse daqui e organizar de uma forma muito melhor do que essa que eu acabei de criar aqui para você agora. Recapitulando, fale histórias, analogias, utilize uma comunicação que desperte interesse falando de mudança na vida da pessoa. Isso daí vai ajudar você a tornar aquele assunto mais interessante para as pessoas. E depois, dependendo do ambiente, dinâmicas, quebra-gelo, sabe? Tirar o ambiente sério
um ambiente sério. Tentar deixar um ambiente um pouco mais descontraído, fazer as pessoas interagir, tirar as pessoas do lugar, por exemplo, ficar o dia inteiro sentado ali numa cadeira, numa sala de aula, por exemplo, é entediante. Agora, às vezes, não, vamos levantar um pouco, vamos fazer uma dinâmica, vamos dar uma volta, muda, e aí você faz a pessoa ter interesse. Então, essas daí são algumas técnicas, existem mais, e aí é modelagem. Você pegue pessoas que você vê que falam bem, que conseguem reter a atenção das pessoas, identifique esses padrões também para você levantar mais ainda. Perfeito? Muito bem. E pessoal, deixa eu ver aqui, sobre o medo do primeiro atendimento de um terapeuta, perguntaram aqui, mas pessoal, a estrutura do que foi apresentada é essa, é uma habilidade, atendimento, modela pessoas, que com certeza você vai superar isso daí. Eu acho que tem algum conteúdo também onde eu falo sobre isso daí. É PNLcast que eu falo sobre o primeiro atendimento? Tem um PNLcast meu onde eu falo sobre o primeiro atendimento também. Como escolher a sessão, como organizar. Tem uma aula minha no YouTube gratuita, como fazer o primeiro atendimento, para o quê? Para você ter uma base ali para você modelar de como eu faço, de algo que funciona e que agrega bastante. Perfeito? Mas vamos lá. Muito bem. Vou responder mais uma pergunta aqui, pessoal, da Michelle Froze. Como encerrar as crenças limitantes? Como encerrar as crenças limitantes? Pergunta boa. Como encerrar as crenças limitantes? Muito bem. Existem diversas técnicas para você lidar com crenças limitantes. Tem um vídeo meu no YouTube falando sobre isso. Tem ferramentas dentro do Practitioner, do Master. Mas uma das formas que eu mais gosto de encerrar crenças limitantes é com comparações. Então você pega alguém que tem os resultados que você deseja e compara a sua forma de pensar com a forma de pensar dela. Silas, eu tenho crenças limitantes sobre relacionamento. Quem que é uma pessoa que você conhece que tem um bom relacionamento? Como que essa pessoa lida com o relacionamento? Como que ela lidaria com essa situação? O que ela pensaria com essa situação? É você começar a enxergar que existem outras possibilidades. Pega pessoas que têm resultados na área que você está com crenças limitantes e começa a entender os pensamentos dela. Começa a entender por que ela pensa assim, por que faz sentido para ela. Porque no primeiro momento vai parecer loucura. Não, aí está errado, é loucura, não sei o que tem. Você já sabe que você está mal. A crença limitante está te travando em algum lugar. Então, assume que talvez você está sem razão. Então, primeiro ponto, vou mudar uma crença limitante. Assume que está sem razão, está tudo bem, a gente não é dono da razão mesmo, a gente não sabe tudo, a gente erra, a gente falou agora. Às vezes a gente vai ter alguns pensamentos equivocados na nossa cabeça. Assume isso para si, isso daqui é uma crença limitante, vou ir aberto para entender a mentalidade de outra pessoa. Primeira coisa, a primeira reação que pode ter, não faz sentido, essa loucura. Por quê? Porque você ainda está dentro do seu mapa, e está tudo bem, faz parte desse processo. O que você tem que fazer? Começar a entender o mapa da pessoa mais profundamente. Por que ela pensa assim? Ao invés de, não, isso não faz sentido. Por que faz sentido na cabeça dela? Não, essa pessoa está louca. Por que ela sendo louca consegue ter os resultados que ela tem e você não sendo louco, não consegue ter os resultados? Talvez o caminho seja ser louco. Então é isso, compara, pega pessoas para você pegar padrões mentais e começa a comparar e questionar ali as suas crenças em relação a isso. Então isso daí é uma técnica simples, mas que funciona muito bem. Perfeito? E pessoal, essa daqui foi nossa aula. Gratidão a todos que participou, que colaborou, que interagiu, a todos que se inscreveram no canal. Se você não se inscreveu, se inscreve, que ainda dá tempo. E pessoal, um grande abraço, uma boa noite para todos. Obrigado.